Vocês sabiam que no começo dos anos 2000 quase existiu um filme da Natasha Romanoff, numa época em que a gente tinha X-Men, tinha o Homem-Aranha dos anos 2002, teve esse interesse da Lionsgate em fazer um filme da Natasha Romanoff e chegou-se inclusive a contratar o David Hayter para ser o diretor e o roteirista desse filme. David Hayter, que já havia trabalhado no X-Men 1 e no X-Men 2 naquela época. Só que o projeto acabou não indo para frente e levou-se ainda 10 anos para a gente ver a personagem pela primeira vez em Homem de Ferro 2 e mais 11 anos para enfim ela ganhar seu filme solo em Viúva Negra, que chegou hoje tanto nos cinemas quanto no Premiere Access dentro do Disney Plus, e o vídeo de hoje é para comentar sobre o filme com spoilers. A trama aqui se inicia após os eventos de guerra civil com o Tratado de Sokovia, com Scott Lang e o Sam Wilson presos, enquanto que temos o Steve Rogers e a Natasha Romanoff foragidos. Tentando ficar escondida, o passado vem ao seu encontro quando ela descobre que a Sala Vermelha ainda existe e Dreykov, que é o responsável, ainda vive, levando Natasha em busca de acabar com tudo. Eu tenho sentimentos mistos com o filme da Viúva Negra, porque tem alguns pontos que eu não gosto, enquanto tem outros que eu gosto demais. Positivamente falando, eu acho muito bom o primeiro ato do filme, eu acho um excelente primeiro ato. Desde o começo que a gente tem a história da Natasha junto com a Alexei, a Milena e a Helena vivendo infiltrados nos Estados Unidos e como que eles tentam fugir dessa situação e como que a gente chega num ponto que essa família falsa acaba sendo desfeita, o que joga para os créditos iniciais, que são muito bons, que carregam um tom de espionagem junto com a trilha sonora do Nirvana, que casou muito bem com esse momento. E falando sobre família, eu acho que esse é o principal tema do filme da Viúva Negra. Da gente acompanhar essa jornada da Natasha Romanoff de descobrir o que significa ter uma família. E o filme da Viúva Negra, ela traz uma carga muito mais profunda e dramática, eu diria até que triste para a personagem dentro do MCU, porque a gente vê essa jornada dela de passar de diferentes famílias, dela achar que ela perdeu a família que ela tinha no passado, ir para uma família falsa que acaba sendo desfeita, dela sentir que é melhor ela ficar sozinha, até ela eventualmente encontrar uma família dentro dos Vingadores, que no momento do filme que a gente está acompanhando, é uma família que acabou ficando meio desfeita por conta dos eventos de guerra civil. E aí a gente vê que esse primeiro ato do filme eu acho muito interessante, porque ele traz até um tom meio melancólico na forma como a gente encontra a Natasha novamente sozinha, até que esse passado vem atrás dela, primeiro na figura do Taskmaster, que eu vou deixar para falar mais pra frente no vídeo, mas principalmente na figura da Yelena Belova, que era essa irmã que ela tinha no passado. Interpretada pela Florence Pugh, que tá maravilhosa, tem um vídeo aqui no canal, 5 filmes que você deveria assistir da atriz, eu vou deixar no card, é um dos pontos altos do filme, porque a Florence, ela consegue compor essa personagem muito bem, que ela é meio resmungona, ela tem umas tiradinhas, ela é muito divertida, mas principalmente como essa relação dela com a Natasha funciona muito bem, e ela junto com a Scarlett Johansson tem uma química muito boa, e como é desenvolvido esse relacionamento dela de uma forma pontual, mas que mostra esse ressentimento que a Helena tem pelo fato da Natasha ter abandonado, e mesmo que ela conseguiu sair da Sala Vermelha, deixar todo esse passado dela para trás, ela nunca voltou-se para perguntar como essa irmã estava, e isso é algo que é bem desenvolvido durante o filme. A cena de ação delas, inclusive, quando elas se encontram pela primeira vez em Budapeste, é maravilhosa, ela tem um impacto, tem uma brutalidade que eu não estava esperando, que eu acho que até afasta um pouco do que temos em Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes da Marvel, em termos de ação mesmo também, e aproxima ele muito mais do que a Identidade Bourne, a trilogia Bourne principalmente, que era uma ação mais pé no chão demais até, mais crua, mais violenta, e ver as duas brigando ali, e todo o restante dessa sequência é muito bom nesse sentido, e também como a gente está voltando para o passado da Natasha, vendo alguns pontos e ela está em Budapeste, como que eles não necessariamente pontuam o tempo todo a história de Budapeste, que é citada lá no primeiro Vingadores dela com o Clint, mas tem pequenos detalhes que constroem essa história, seja na parede daquela casa que tem as flechas, ou então dentro do metrô, que são pequenos pontos que eu acho que agregam ao todo. Porém, depois desse primeiro ato que eu acho excelente, o filme perde um pouco a força, porque eu sinto que ele precisa expandir e ficar grandioso, e justamente nesse processo ele perde muito aquilo que via sendo construído durante o primeiro ato, principalmente na sua meiuca ali, quando a gente acompanha a Helena junto com a Natasha indo resgatar o Alexei na prisão,
que pra mim é uma sequência tão gratuita, não agrega em nada no geral, que me deixou um pouco frustrado, porque se tirasse isso do filme, não faria a menor diferença. E falando do personagem do Alexei, que é interpretado pelo David Harbour, assim, eu acho que tem uma coisa ali dentro boa dessa relação dele ser meio que um paralelo em relação ao Capitão América, dele ter achado que ele tinha esse propósito de ser maior do que o Capitão América e como que a vida dele não levou ele para esse caminho, só que assim, é um ponto que acaba sendo muito superficial e nunca é desenvolvido realmente, porque o personagem ele é reduzido a piadinhas bem sem graça, que novamente, tudo isso, se eles só tirassem, não faria falta. Uma outra coisa que eu acho que o filme não faz muito bem tá no terceiro ato, na figura do vilão. Porque o Dreykov, ele é um vilão muito interessante dentro desse filme, na forma como ele é muito pé no chão. E eu sinto que ele acaba sendo até mais assustador do que o próprio Zimo, pela forma como dá pra fazer um paralelo muito grande com a realidade, em termos de abuso, do poder que ele tem em mãos, do tráfico, do controle que ele tem das viúvas negras. Isso é muito forte, só que eu sinto que é uma falha pro filme não desenvolver isso durante toda a sua duração, porque isso é colocado ali no começo, é diluído durante boa parte do filme e retorna nesse terceiro ato de uma forma muito condensada, e aí vem o problema, que é extremamente expositivo. É quase como se eles estivessem tentando transformar o Dreykov num vilão tipo James Bond mesmo, que ele para e vai revelar todo o plano dele, como que ele fazia tudo aquilo, e eu achei um pouco forçado. Se fosse algo construído gradativamente, seria maravilhoso, mas eu acho que acaba não sendo, por mais que tenha essa força dentro da narrativa. E já que eu tô falando do Dreykov, eu acho que dá até pra puxar a questão do Taskmaster, ou melhor, a Taskmaster, que eu achei muito boa a saída de colocar a filha do Dreykov como a pessoa por trás da máscara do Taskmaster, e eu acho isso muito interessante porque fecha esse ciclo, essa narrativa que já é desenvolvida desde o começo do filme em relação com a Natasha, a origem dela e como ela conseguiu sair desse cerco do Dreykov, da Sala Vermelha, para conseguir se juntar com a SHIELD e com os Vingadores eventualmente. Eu acho que amarra muito bem. Can he wipe out that much red? Dreykov's daughter. E como que a vilã, a forma como ela é inserida desde a primeira sequência que ela aparece, perseguindo a Natasha, é muito boa, porque ela vira uma vilã quase implacável, que me lembrou muito o Nemesis, ou até mesmo o Mr. X do Resident Evil, que é aquele ser que ele não necessariamente está correndo, mas eventualmente ele vai chegar até você, e é meio difícil você enfrentar ele, porque ele sabe todos os seus movimentos e sabe como contra-atacar. E isso cria um senso de urgência quando ele aparece excelente. E fechando o vídeo sobre o filme da Viúva Negra, eu acho que é um ótimo filme, eu gostei dele, só que ele abre muito forte e ele vai perdendo um pouco a força durante a sua duração, porque parece que ele tem que recorrer a alguns elementos da Marvel mesmo, como as piadinhas meio desnecessárias, essa sequência de ação grandiosa, inclusive o terceiro ato na sequência que tá descendo, e aí a Natasha vai enfrentar a Taskmaster, tá no trailer, tira um pouco da força, não precisava ter esse CGI todo, porque o começo, principalmente a sequência da Natasha contra a Taskmaster e depois a Natasha e a Helena é excelente. O filme eu acho que deveria seguir nessa pegada mais pé no chão mesmo, em conjunto com essa narrativa que ele tinha uma força muito grande, mas parece que acaba diluindo-se um pouco. A direção da Kate Shortland é muito boa e o roteiro, a história que foi criada tem o envolvimento da Jack Schaefer, que é a showrunner de WandaVision. Então, WandaVision tem umas coisas muito boas lá, eu consigo ver isso sendo trabalhado aqui também. E eu acho que o filme até fecha de uma forma interessante, que bota esse ponto final da história da Natasha, porque se abre muito ali depois dos eventos de Guerra Civil, ele termina praticamente perto da cena pós-créditos de Guerra Civil também, quando o Queen Jet vai até aquela prisão resgatar o Sam Wilson, vai resgatar o Scott Lang e todo mundo, fecha bem ali a história da Natasha, e a cena pós-créditos, eu acho ela muito interessante porque traz a Val de volta, que apareceu em Falcão e Soldado Invernal, mostra como a Helena tá trabalhando com ela já, e continua nessa temática da família até em certo ponto, quando ela coloca o próximo alvo da Helena, que é justamente o Gavião Arqueiro, que a gente sabe que já que vai ter a série dele ainda em 2021, então talvez a gente veja a Helena indo atrás dele e acabe entendendo mais sobre como que o Clint virou uma família também para Natasha, e essa temática continue se estendendo para a série do Hawkeye, dessa passagem de bastão dele
para Kate Bishop junto com a Yelena dentro dessa história. Pode ser bem interessante. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo comentando sobre Viúva Negra. Você curtiu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Assine o canal, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!